Olá, começa agora mais um Câmara Fiscaliza, um espaço para você, nosso telespectador, acompanhar o trabalho de fiscalização dos parlamentares e as bandeiras das quais cada um acredita. E a gente já começa falando de educação, que é um dever do Estado garantido por lei, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal. O que vem acontecendo é que mães reclamam que faltam vagas de período integral nas creches públicas da cidade. Resultado, como não tem com quem deixar os filhos, elas também não conseguem trabalhar, prejudicando a renda no fim do mês. Suzana é mãe do Breno, de 3 anos, e trabalha como operadora de caixa. Para conciliar as duas funções, o filho estuda numa creche o dia todo, benefício que ela lutou para conquistar. Foi preciso entrar na justiça para garantir a vaga do filho em período integral. Eu tive que entrar na justiça, fiz todo o processo, até que eu ganhei a vaga, né? Foi liberada para mim a vaga. Antes disso, antes de fazer todos os processos, conhecer a Amélia, eu comecei a pagar R$400 para a moça estar olhando ele. E depois deixando ele aqui na creche do Setville, que era meio período. Isso não me ajudava, eu precisava de um período integral. Quando a gente entrou na justiça, eu ganhei, mesmo assim, a prefeitura enrolou uns dias, enrolou um tempinho até me liberar a vaga. Aí quando me liberou a vaga, liberou aqui no Pousada do Vale, que é a creche integral mais próxima que tem aqui. A situação que a Suzana enfrentou é semelhante à de boa parte das mães brasileiras, que não conseguem vaga em tempo integral para os filhos. Essa realidade dificulta, inclusive, a busca por um emprego, um problema refletido em números. As mulheres são maioria entre os desempregados no país. Menos da metade delas, em idade para trabalhar, ocupam uma vaga. E para impedir que mais mulheres percam oportunidades por não ter acesso à escola ou creche em tempo integral para o filho, a vereadora Amélia Naomi defende que o benefício deve ser estendido a todas as mães. Aqui em São José, por mais que a administração afirme ter zerado a fila de espera para matrículas na educação infantil, a vereadora alega que este direito não tem sido cumprido de fato, já que a maior parte das vagas é para meio período e não para o período integral. A prefeitura, infelizmente, para fazer a propaganda de que não tem, que ela zerou as vagas, né, em creche, ela faz a política do meio período. Não resolve o problema para as mães trabalhadoras. O ideal é creche período integral para que ela consiga ajudar, se ela não tem um emprego fixo, fazendo artesanato, né, fazendo bicos, né, porque infelizmente numa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, são algumas saídas, mas é fundamental que a mulher tenha condições de trabalhar. A vereadora Amélia Naomi afirma que em São José, mães reclamam de forma recorrente da falta de vagas e orienta a busca pelo benefício, algo que, segundo ela, deveria ser responsabilidade do poder público. Nós temos orientado sempre elas, para elas lutarem pelo período integral. É um processo difícil, porque a justiça ela demora um período, né, até ela julgar. Então, nós temos sempre orientado elas para fazer esse processo, até para que ela tenha tranquilidade, porque na medida em que seu filho está numa creche, é muito mais tranquilo, é educativo, é importante, né, para a educação da criança. Ainda de acordo com a vereadora, a cobrança de vagas por tempo integral na cidade é antiga. Ela, inclusive, chegou a apresentar requerimentos pedindo providências. A luta pela creche, nós já fizemos vários encaminhamentos, tanto através de projetos de lei, de requerimentos, participando da conferência, né? As mães participaram das conferências, colocaram a sua pauta e nós temos certeza que essa luta da creche por período integral não é só da Câmara Municipal, é da sociedade, inclusive dos próprios profissionais que trabalham na creche. Elas sabem que as mulheres precisam de creche período integral. Sobre o assunto, este defensor público reforça que a educação é um direito de todos, uma garantia prevista pela Constituição Federal. Direito constitucionalmente previsto, tanto no capítulo constitucional que trata dos direitos da criança e do adolescente, o direito à educação infantil, a partir do 0 até os 5 anos de idade, quanto no capítulo constitucional que fala dos direitos sociais.
que a família tem direito a esse suporte para poder desempenhar suas atividades e conseguir prover o sustento, né, da sua prole, caso não tenha condições de arcar aí com a educação privada, né? Ianco explica ainda o papel da defensoria nos casos em que as mães não conseguem o direito à creche ou à escola em tempo integral. Quando elas chegam com essa demanda aqui, que não foi atendida de pronto pelo município, então, cumprindo o nosso papel, nós ingressamos com a ação pleiteando que o Poder Judiciário garanta esse direito para a família, para a mãe, para a criança, o mais breve possível. Caso a mãe tenha a solicitação de vaga integral negada, Ianco orienta a procurar a defensoria, seja pessoalmente ou de forma online pelo site defensoriapublica.sp.def.br. O prédio fica na Avenida Comendador Vicente de Paula Penido, número 532, no Jardim Aquários. É preciso levar documentos pessoais. E a Suzana também recomenda que as mães lutem pelos seus direitos. Hoje, com a vaga do filho garantida, ela deixa um recado aos governantes. Eu acho muito importante ter o período integral para ajudar as mães mesmo que precisam, que trabalham fora. É esse o intuito, na verdade, da creche integral, né? As mães trabalham fora, tem onde deixar e trabalhar tranquila, passar o dia, né? E este é o papel dos vereadores da Câmara Municipal, é justamente a fiscalização. E você vai ver em instantes que moradores do bairro Vista Verde cobram reforma de uma quadra de hammerball, importante ponto de encontro entre os moradores do bairro. Não sai daí que a gente volta já já. E o Câmara Fiscaliza está de volta e o vereador Walter Hayashi chama a atenção para o rompimento de uma tubulação de uma quadra de hammerball no bairro Vista Verde, na Zona Leste. Segundo os moradores, o local está interditado há quase um ano, oferecendo riscos de erosão e, mais do que isso, tirando um espaço de lazer e socialização dos moradores. Este grupo de amigos se reúne toda a semana para jogar o hammerball, um esporte criado em 1995 aqui em São José dos Campos pelo Carlos. É um esporte simples, praticado em quadras e campos, que usa bolas de bilhar e um taco como este. Mas aqui no bairro Vista Verde, por enquanto os jogos estão interrompidos. A quadra de hammerball foi interditada devido ao rompimento de uma tubulação, o que traz risco de erosão ao terreno. Problema que se estende há quase um ano, segundo o Carlos. Isso foi aterrado, repararam a caixa, só que não perceberam que mais adiante, durante esse período que a caixa foi desconectada da tubulação, comprometeu toda a tubulação. Então não adianta fazer o reparo da quadra, arrumar a quadra, se não arrumar a tubulação. Se vocês podem observar, ela sai daqui, ela pega da Rua Lima, passa aqui por baixo da quadra do Ralph e vai até o riozinho. Então lá no riozinho você vê que está tudo desconectado, os tubos estão tudo fora, vai ser uma mão de obra grande para fazer isso. Para tentar contornar o problema e de alguma forma manter a prática do esporte, o grupo está utilizando uma quadra provisória a poucos metros do local interditado. O vereador Walter Hayashi esteve no local para averiguar a situação e disse que já entrou em contato com o Poder Executivo para que obras de reparos fossem realizadas. Ele ainda aguarda a conclusão dos trabalhos. Então, é coisa de 8, 10 meses atrás que a gente conversou, veio a equipe aqui e tal, realmente foi dada uma esperança de que faria rapidamente. Mas infelizmente, né, desde aquela vez não voltaram mais aqui e está aí ao léu, né? Ninguém pode usar, né? E eles estão querendo usar. Nós estamos cobrando direto, né? Nós cobramos que esse trabalho é feito pela Regional Leste 2, né? Na Secretaria de Manutenção, né? E talvez porque tem um problema maior, né? A Secretaria de Obras também ela tem que fazer um projetinho, né? E não sei se é isso que está
está demorando, que está entravando essa solução, mas nós estamos cobrando direto. Toda semana nós fazemos o contato com a regional. Além da solução para o problema no terreno, o parlamentar acredita que o local também precisa de postes de iluminação. De acordo com Walter Hayashi, isso ajudaria muito os jogadores de Hammerball, já que eles trabalham durante o dia e têm apenas o período da noite disponível para praticar o esporte. Além de corrigir esse problema que tem, essa rede de galeria, né, a gente quer que dê uma melhorada, né, tanto no visual como também na iluminação, porque a iluminação vai proporcionar ao pessoal que trabalha e querem jogar, porque só vem aqui fim de semana. Então, tendo essa disponibilidade à noite, né, esse pedido da iluminação é antigo também, né, mas o principal no momento é esse problema desse buraco. O vereador destacou ainda que ter um espaço destinado para a prática do Hammerball é importante para a comunidade, já que o esporte também serve como um ponto de encontro dos moradores, ampliando não só a qualidade de vida, mas também a socialização. Isso aqui é uma terapia para eles, né? E nós temos uma casa do idoso aqui, eles estavam até querendo que os idosos que frequentam a casa do idoso possam também praticar esse esporte. Mas com isso não dá nem para fazer o contato com eles. E eles estão reclamando bastante para que a prefeitura dê solução rápida a esse problema. A expectativa de todos é que a quadra volte a abrigar partidas do Hammerball e, com isso, mais pessoas conheçam este esporte genuinamente joseense. Nós temos várias crianças que pretendem, que querem jogar o Hammerball. Nós estamos criando um grupo de aposentados, como eu te falei dos aposentados, que daria aula diariamente aqui. Então nós teríamos atividade todos os dias, durante todo o dia, com monitores em horários diferentes. Porque na escola Valdemar Ramos, antes da pandemia, nós tínhamos 136 alunos que a gente dava aula segunda, quarta e sexta. E eram intercalados, esse pessoal era escalado para jogar e treinavam. Veio a pandemia, tudo acabou e agora a gente quer retornar com uma quadra adequada, não na escola, mas sim que eles venham para cá, com horários definidos. Essa é a ideia. E no próximo bloco, nós vamos conhecer a força do trabalho voluntário de uma instituição aqui de São José. A gente volta já. Estamos de volta e, infelizmente, ao menos 2 milhões de brasileiros tiveram sua renda reduzida de 2020 para cá e caíram na extrema pobreza. E para tentar contornar essa situação tão difícil, é preciso que a população, poder público e entidades do terceiro setor se mobilizem. A Gabriela é dona de casa e mãe de 3 filhos. Durante a pandemia, a situação da família ficou complicada e foi preciso buscar ajuda. Eu vim aqui por causa da necessidade, né? O meu marido, ele teve a jornada reduzida e o salário reduzido. Aí a gente começou a passar dificuldade dentro de casa com 3 crianças. E o único lugar que eu tive para me ajudar foi aqui, a princípio. Eu cheguei aqui, aí no estacionamento eu perguntei, né, se estava tendo distribuição de cesta. Aí ele pegou e pediu para mim conversar com o responsável pelo cadastro. Aí eu cheguei, nossa, ele foi super simpático, me atendeu muito bem, com todo carinho. A gente se sente acolhido, né? Aí ele perguntou o que aconteceu, já, nossa, muito disposto, trouxe a cesta já, a gente já saiu, veio eu, minha mãe e minha irmã com as crianças e a gente já saiu daqui com a cesta. Pelo menos 2 milhões de brasileiros tiveram a renda reduzida nos últimos 2 anos e caíram na linha da extrema pobreza. É o que aponta o Cadastro Único do governo federal. São dados difíceis de noticiar, já que estamos falando de famílias e crianças que não sabem se vão ter o que comer nas próximas refeições. Assim como em todos os cantos do país, São José também enfrenta esse problema. Situação que depende de medidas urgentes, seja por parte do poder público ou de entidades sociais do terceiro setor.
Essa paróquia, localizada no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, deu exemplo. Desde o início da pandemia, voluntários têm arrecadado alimentos no segundo domingo de cada mês para doar a quem mais precisa. No começo, tudo parecia que ia ser pequeno para pouca gente, mas bem diferente do que a gente pensava. A coisa cresceu muito. Muita gente começou a procurar a nossa ajuda, muitas famílias pobres vieram até nós, e aí a gente pediu ajuda para o motoclube. Nós temos um motoclube aqui na nossa paróquia, o RUA, para que eles dessem um apoio para a gente fazer essa arrecadação nas ruas da nossa paróquia. Então já se passaram 2 anos, e uma vez por mês a gente sai, e hoje é o dia, a gente sai em todas as ruas da nossa paróquia. Os motociclistas vão à frente, depois os carros de apoio, os voluntários, e a gente vai pegando os alimentos que nós recebemos como doação. Tem gente que vem aqui e traz um sabonete, tem gente que vem aqui e traz meio quilo de macarrão, tem gente que traz um pacotinho de feijão, outro traz já um pacote de arroz, outro traz um açúcar, e assim vai juntando um trabalho de formiguinha, e no final a gente tem feito aí pelo menos mais de 600 cestas por mês e entregue às pessoas, às famílias carentes. O Juan é voluntário na paróquia, faz parte do Motoclube RUA, um grupo de motoqueiros que passa de casa em casa para arrecadar os alimentos. Um trabalho que ele faz questão de realizar, já que com esse ato tão simples pode ajudar o próximo. O sentimento nosso é assim sempre de ajudar o próximo. Então a gente se sensibiliza muito, né? Porque tem crianças em necessidade, precisando das coisas. E nas nossas doações até que a gente faz, a gente ajuda muito às vezes orfanato, asilos. E hoje, né, então a gente procura sempre ajudar com os que mais necessitam mesmo, com mais prioridade, são os asilos, tá? Para o vereador Zé Luiz, o apoio do poder público no contexto voluntário é essencial. Segundo o parlamentar, é preciso que mais pessoas se mobilizem pela causa, como uma forma de minimizar os impactos sociais desse período tão difícil que foi a pandemia. Esse ano nós estamos completando 30 anos de Paróquia Espírito Santo. Só para ter uma ideia, estou aqui há 35. Então, estou aqui desde a época que era capela ainda do Espírito Santo. Então, vi a paróquia nascer, crescer, participar de grandes projetos, a construção dessa igreja aqui para o bairro. Enfim, participei de todos esses momentos. E o que sempre me encantou foi o trabalho social. E é o que eu mais estou focado hoje, principalmente durante a pandemia, de ajudar as pessoas mais necessitadas aqui no aspecto comunitário. Para mudar a realidade de pobreza que tem afetado diversas famílias, o parlamentar ainda destaca a necessidade da Câmara pensar políticas públicas que foquem na segurança alimentar da população, sobretudo nas pessoas mais vulneráveis. Acho que nós temos que pensar na segurança alimentar. Quando a gente fala em política pública, tem que pensar em segurança alimentar. É um grande programa, o município tem que estar atento à segurança alimentar. Tem pessoas em São José dos Campos que passam necessidade de alimentos e nós temos que pensar dessa forma. Então, eu acredito que quando a gente fala em ajudar em termos de política pública, é pensar em segurança alimentar, que engloba tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. O pároco da igreja, Padre Rogério, também argumenta que a união das pessoas, aliada à solidariedade, fazem a diferença. Uma corrente que, segundo ele, se espalhou por São José. Temos muito que caminhar. Muita gente procura ajuda. Ao invés de as coisas melhorarem nesse aspecto, a gente está vendo que as coisas não estão melhorando, gente. O número de famílias que estão passando pela situação terrível, pela tragédia da fome, aumenta cada dia mais aqui na cidade de São José dos Campos. Então eu peço, por favor, ajude na sua igreja, ajude na sua paróquia, veja como fazer chegar a sua doação às pessoas que mais precisam. Se quiser, mande aqui para nós. Nós garantimos que nós vamos fazer chegar esses alimentos na mesa de quem realmente tem necessidade.
O parlamentar ainda frisa que iniciativas como esta que a paróquia realiza são indicadores para o poder público da necessidade de mobilizar ações para reduzir a pobreza. Segundo o vereador, a Câmara, assim como todas as autoridades, devem estar atentos aos problemas sociais do município e do país. Está atento nas comunidades porque tem pessoas passando necessidade. Então, não é que é só aqui no Jardim Satélite, tem que olhar a cidade toda, principalmente as periferias, ficar atento a isso. E diante do clamor das pessoas, realmente ir à luta e propor mudanças no orçamento, na parte social, enfim, não pode ficar quieto, tem que tentar se manifestar para ajudar essas pessoas. Eu acho que é isso aqui é um grito de esperança que a gente faz aqui também na nossa comunidade. E a Gabriela, que recebe esta ajuda nesse momento tão difícil que o país atravessa, deixa um recado. Para quem doa também eu falo, olha, continua porque ajuda de verdade mesmo. Lá em casa nós estava precisando muito. E por hoje é só. Não se esqueça que o Câmara Fiscaliza vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. E as reprises são sempre às quartas, no mesmo horário. E para você conferir a edição de hoje e todas as reportagens produzidas pela TV, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Aproveita e curta nosso canal também. E eu já aproveito para informar que, por conta do recesso parlamentar, daremos uma pausa no Câmara Fiscaliza neste mês de julho, mas estaremos de volta em agosto. Até lá!